Deve estar começando a gravar. Estamos gravando. Qual é a dúvida, Maria Eugênia? Quando no livro fala por quanto tempo os desempregados ficam sem trabalho, aí ele dá um exemplo, e aí, assim, a questão que ele fala é que o mais importante o mais importante não é quando... Nossa, olha a minha Siri aqui, meu Deus. Desculpa, professor, voltando. Claro, tá. Não tem problema. Eu anotei aqui, o que é preocupante é a quantidade de pessoas que permanecem sem emprego por muito tempo, e não as que ficam sem emprego por um pouco período de tempo. Essa é a questão. Vamos lá. O ponto do autor é o seguinte, vamos lá, está por trás. A gente vai discutir isso, mas já vou te dizer aqui. É inevitável que algumas pessoas fiquem desempregadas de vez em quando. Vou colocar assim, a ideia de que a gente pode chegar a uma situação de nunca ninguém vai ficar desempregado, depois vamos fazer umas contas aqui, não, é uma fantasia, uma ideia utópica, não vai acontecer. Bom, então, eventualmente, alguém vai ficar desempregado. Então, a ideia é o seguinte, e o a gente vai fazer com os números, se tiver muita gente, um número considerável de pessoas ficando desempregadas, mas por um período curto, que seja uma semana, por exemplo, ou seja, muitas pessoas perdem o emprego ao longo do ano, algumas em janeiro, outras em fevereiro, mas cada uma dessas pessoas que perde o emprego se recoloca com uma semana. E, digamos, para facilitar a discussão, com o mesmo salário. Se isso é um problema, é relativamente pequeno. O que o autor está preocupado é com as pessoas que perdem o emprego e não se recolocam, ou demoram muito para recolocar. Tá certo? É isso que ele está colocando. Então, a situação no qual muitas pessoas perdem o emprego, mas se recolocam rapidamente, não é preocupante. Menos preocupante ainda seriam poucas pessoas perdendo emprego e se recolocando rapidamente. O problema é quando muita gente, quando um número, mesmo que pequeno, de pessoas não consegue se recolocar, porque vai acumulando, vai criando um estoque de pessoas que não conseguem se recolocar. A ideia é a seguinte, pensa assim, a cada mês, 10 mil pessoas perdem o emprego. 9 mil se recolocam imediatamente, 1.000 vão demorar 2, 3 anos para se colocar. Então, esses 1.000 que demoram 2, 3 anos para se colocar, em fevereiro vem mais 1.000, em março mais 1.000. Vai criando um número grande de pessoas, tá, precisando de emprego, e que não consegue se recolocar por motivos diversos. Eu respondi, Maria Eugênia? Tá. Então, agora, mais perguntas, senhores? Então, vamos avançar com a matéria. Bom, normalmente eu não uso a lapiseira para eu achar ali agora. Acho que vai ser difícil. Acabou de aparecer. Embaixo do livro, caiu aqui, já voltou. Então, nós vamos trabalhar com este capítulo do livro e estávamos no tópico 3. Então, permita-me tentar localizar isso aqui. PDFs no website. Notas. Não, tópico 4, desculpe. Chegamos até aqui. Por quanto tempo os desempregados ficam sem trabalho? Ou seja, essa sessão aqui nós discutimos e nós chegamos a começar a discutir, mas não concluímos. Então, vamos começar daqui, hoje. Por quanto tempo os desempregados ficam sem trabalho? Então, isso é justamente o que relaciona com a Maria Eugênia estava perguntando. O desemprego tem pelo menos 2 dimensões relevantes. O número de pessoas afetadas, ou seja, se tem muitas ou poucas pessoas, e a duração do período de desemprego para cada indivíduo. Ou seja, dado que a pessoa perde emprego, ela vai demorar uma semana, um mês ou 3 anos para conseguir um novo emprego. E até eu lembrei aqui de uma coisa, provavelmente foi na última aula nesta disciplina que eu discuti a situação, um restaurante que está sempre cheio, ou na verdade eu falei, a lanchonete, basicamente a questão é a rotatividade. Uma coisa é você ter 10% da taxa de desemprego, mas muitas pessoas que ficam desempregadas se recolocam rapidamente. Talvez seja uma situação melhor onde você tem uma taxa de desemprego de 5%, mas onde as pessoas demoram muito para se recolocar. Tá? Perdão. E, se não, hoje, um dos alunos me perguntou na aula passada sobre
sobre o desemprego, taxa natural de desemprego. Peço que me lembrem no final da aula de taxa natural de desemprego no Brasil. Qual seria esse valor? Peço que no final da aula me lembrem de falar disso. Tá? Bom, que é assim, que o meu plano de meta, idealmente a gente termina esse tópico hoje, para vocês poderem, quem quiser estudar durante o recesso, poder estudar, inclusive fazer a lista. Mas aí, se sobrar tempo, a gente fala daquela questão da taxa natural de desemprego no Brasil. Bom, então, conforme o livro-texto, dois fatos importantes vão caracterizar o desemprego. Primeiro, a maior parte dos períodos de desemprego é breve, ou seja, de curta duração. Em um instante qualquer, a maior parte do desemprego observado é de longo prazo. Ah, mas como se a maior parte é breve? Parece contraditório, mas não é. A gente vai discutir então, esses pontos 1 e 2. Isso, sobre uma vez é claro, isso não é uma consideração teórica do dou, isso é evidência empírica. E aqui ele deveria ter sido mais preciso citar, no meu modo de ver, citar as fontes. Tá? E a segunda coisa, ele está argumentando para a economia americana. Não está claro para mim se isso também é válido no Brasil. Tá? Se essas evidências empíricas, se você olhar para o desemprego no Brasil, quão similar vai ser essa de quadro que o autor descreveu aqui para a economia americana. Bom, então, aqui quando eu falei, deveria ter sido mais preciso, inclusive citado as fontes, quais foram as pessoas que levantaram essas conclusões. Então, peço para vocês considerarem um exemplo. Eu tenho um exemplo no livro, mas eu espero que esse aqui esteja mais claro. Eu trouxe um outro, mas a princípio, a ideia é similar àquela que tem no livro. Então, pensem o seguinte, em 2010, o país X, um país qualquer, sempre teve 4 pessoas desempregadas. Tá certo? Qualquer momento que você olhava, janeiro, fevereiro, março de 2010, havia 4 pessoas desempregadas. Então, o que eles estavam... Aí eu digo o seguinte, imagina o seguinte, os indivíduos 1, 2 e 3, ou seja, desses 4, 3, que eram sempre os mesmos, então estou chamando a pessoa 1, indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, estavam desempregados desde 2007. Tá certo? E a 4ª pessoa desempregada mudava toda semana. Então, você pode pensar o seguinte, tem aqui o indivíduo 1, o 2 e o 3, esses estão desempregados desde 2007, e tem uma 4ª posição, imagina assim, como se fosse, até como o Leandro falava cadeira, como se fosse o 4º desempregado, bate uma 4ª pessoa lá, mas em uma semana você recoloca e chega uma nova. Tá legal? Um novo desempregado. Então, a 4ª pessoa desempregada mudava toda semana. E nunca houve uma repetição de pessoas. Ou seja, aquele 4º desempregado era sempre alguém diferente. Na primeira semana foi o Alexandre, na segunda semana foi o José, na terceira semana foi outra pessoa. Assim vai. Bom, dadas essas 3 informações que eu apresentei aqui, a gente pode concluir o seguinte. Em 2010, 55 pessoas estiveram desempregadas. Lembra, tem 52 semanas no ano, tá legal? Então, quem foram as pessoas desempregadas? Essas 3 aqui, que estavam sempre desempregadas, mais uma pessoa diferente por semana, mais 52. Então, a gente vai ter um total de 55. 3 aqui com 52 que estavam... Essa 52 é uma pessoa diferente por semana. Então, ao longo de 2010, 55 pessoas naquele país estiveram desempregadas. Dessas 55 pessoas desempregadas, a fração 52/55, isso deve dar 95%, eu não fiz a conta, mas é uma fração bem alta, né? 52/55 dessas pessoas se recolocaram em uma semana. Então, eu digo, compare isso com o item 1 acima, aqui. Ó. Aliás, vocês estão conseguindo ler isso aqui? O PDF? Está dando para ler? Tá, obrigado. A maior parte dos períodos de desemprego é breve, ou seja, o grosso das pessoas que ficaram desempregadas, 52/55, se recolocou em uma semana. Porém, agora, outro comentário. Em qualquer momento que você olhasse o ano de 2010, 3/4, ou seja, 3 dos 4 desempregados, 75%, estavam há anos, desde 2007, nessa situação de desempregados, o que é consistente com o item 2 acima. Tá? Quando você olha para os desempregados num momento qualquer,
o grosso desses empregados são pessoas que estão lá nessa situação há muito tempo, infelizmente. Então, o que você tem, na verdade, é o seguinte, um número, assim, pessoas que estão permanentes, quase que permanentes, não permanentes, mas por um período longo, sempre desempregadas, como nesse exemplo que eu dei, 75%, e outras pessoas que ficam desempregadas por pouco período. Aí, quem estava desempregado, o desempregado novo, entre aspas, se recoloca, mas aí vem outra pessoa no seu lugar que também perdeu o emprego. Tá? Perguntas? Bom, Professor, fala. Então, quem se recoloca é sempre a pessoa, essa uma única pessoa que muda toda semana. Esses 3 que estão sempre desempregados não se recolocam, então eles não se encaixam nesse 95%. Não, eles estão fora. Já que eu falei assim, 95% de chute completamente, já que você me pressionou, eu vou fazer a conta aqui. Só um minutinho. Mas é esse valor que está no livro. Não, foi uma mera coincidência. Ah, sim. Foi uma coincidência. Mas, na verdade, esse número que eu botei aqui dá 94,5%. Quase 95%, tá? Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, gente. Esse 52,55% aqui é 94,5%. O livro tem 95%, até onde eu lembro, foi uma mera coincidência, porque eu acho que esse exemplo não é exatamente igual ao do livro. Os números são diferentes, não são? São iguais, professor. Aqui fala, portanto, 52, 55 ou 95% do período... Desculpe, perdão. Esse exemplo eu tirei do livro. Tá? Então, acho que eu só mudei, talvez, um pouco o contexto. Acho que eu não expliquei. São pessoas que estão batendo na agência de seguro-desemprego. Desculpe, tá? Perdão. Então, é 94,5%. Bom, talvez eu tivesse o número 95%, o 95% estivesse no meu subconsciente, a taxa de 95%. Bom, perguntas. Desculpe, você ia fazer uma pergunta, acho que acabou, que você não fez ou já fez, a Maria Eugênia? Ou você fez e eu respondi? Eu perguntei se esse que muda toda semana, ele não faz parte desses 75%, né? Que é o 3 de 4. Não faz. Não faz. Entendi. Tá? Os que mudam toda semana estão aqui, é um grupo diferente. Aqueles 3, 4 não têm a felicidade de passarem, serem um desses 52 pessoas aqui. Aqueles 3. Tá? Bom, então vamos entrar aqui na próxima sessão e discutir, porque sempre há algumas pessoas desempregadas. Tá? E há pelo menos 4 razões. Chamado desemprego friccional, a gente vai discutir depois cada uma delas. Salário mínimo, sindicatos e negociação coletiva e algo chamado salários de eficiência. A gente vai discutir cada um desses itens. O item 1, chamado desemprego friccional, é responsável por períodos transitórios de desemprego. Os demais geram um desemprego duradouro, persistente. Por quê? O desemprego friccional, assim, imagina, supõe que você conseguiu num passe de mágica no mundo, supõe que assim, o Alexandre virou presidente, imperador supremo do Brasil, e ele, um passe de mágica, porque ele é um economista muito competente, ele elimina o desemprego. Agora, Brasil, que coisa maravilhosa, não há mais desemprego aqui. Porém, os seres humanos têm o péssimo hábito de não se comportarem de forma a fazer aquilo que os seus governantes querem que eles façam. As pessoas são chatas. Então, assim, o governante quer congelar preço, aí alguém aumenta preço, o governante quer que todo mundo fique em casa, alguém vai para a rua, essas coisas que a gente conhece, né? Nem sempre, de geral, as pessoas não se comportam como o governante gostaria. Então, eu criei aquele mundo maravilhoso sem desemprego, mas um dia uma pessoa chata, que era dona de um restaurante, fecha o seu restaurante e demite todo mundo. Acabou o meu paraíso. Meu paraíso do desemprego zero, agora tem algumas pessoas desempregadas. Mas esse caso, assim, um restaurante fechou, o que vai acontecer? Esse cozinheiro era talentoso, daqui a pouco ele se recoloca em algum outro local, algum outro restaurante, ou
se ele não fosse tão talentoso assim, talvez arrume outra coisa para fazer. Ou seja, daqui a pouco, se era um desemprego zero, daqui a pouco aquelas 4, 5 pessoas que perderam emprego porque um restaurante pequeno fechou, vão se recolocar. Isso é o desemprego friccional. Esse desemprego existe porque há negócios que estão fechando. Tem sempre um empreendimento que fecha, tem sempre alguém que se aborrece, não está aborrecido, não está satisfeito com o seu atual emprego, e aí pede demissão antes de conseguir prefere, vou sair daqui, não aguento mais, e vou procurar emprego sem colocação mesmo, porque eu não aguento mais isso aqui, esse tipo de coisa. Então sempre tem algumas pessoas que vão, ou porque o empregador, porque eu trabalhava numa empresa que fechou, ou porque se aborreceu e pediu para sair, pediu demissão, seja lá qual for o motivo. Tá? Então, esse chamado desemprego friccional, ele contribui para que a gente tenha períodos transitórios, que as pessoas passem por períodos transitórios de desemprego. Os demais itens vão gerar desemprego duradouro. Então, vamos discutir cada um deles nas próximas sessões. Tá? Aí tem uma seção chamada procura por emprego. Não é procura por emprego. A palavra demanda, às vezes. A palavra procura, às vezes, é utilizada como sinônimo de demanda. Mas aqui não é sinônimo de demanda, não. Aqui é procura de um sentido de busca. Em inglês, o original é search. A expressão seria job search. Pesquisa por um bom emprego. Tá? Então, só para explicar, essa procura por emprego não é a demanda por emprego, no sentido a demanda por empregados, se quiser, ou demanda por trabalho por parte das firmas. Aqui a gente está falando o seguinte: pessoas que. Essa procura por emprego se refere às pessoas que estão tentando conseguir uma colocação. Que batem nas portas, mandam currículo, assim vai. Então, essa procura por emprego corresponde ao processo de casar, no inglês seria o match, ou seja, combinar, talvez fique melhor, os trabalhadores com os empregos apropriados. E, por exemplo, às vezes tem alguém que está procurando emprego, aí bate lá na porta por exemplo, um cozinheiro está procurando emprego, bate na porta de um restaurante, o dono do restaurante, quero te contratar, mas eu preciso de alguém para trabalhar no turno da noite, para o seu jantar. Ah, não, à noite eu não posso, eu não quero, não dá. Ah, tá. Então você tem que procurar outro restaurante. Tem que haver um casamento da disponibilidade e interesse do empregado com dos empregadores. Tá? E como as pessoas, as atividades são heterogêneas, isso sempre toma um tempo. Então, uma pessoa, por mais qualificada que seja, que estiver procurando emprego, vai levar o quê? Uma semana, um mês. Boa parte das pessoas não se recolocam instantaneamente. Tá? Então, eu vou ter uma sessão, uma subseção no livro, intitulada Por que o desemprego friccional é inevitável? Por que ele vai existir? Então, eu dou aqui um exemplo. Sem conta, sem nada. Pensa assim, variação no preço do petróleo. Como é que o preço do petróleo sobe muito? Isso é bom para o norte do estado do Rio de Janeiro, que é uma região produtora de petróleo, tá ok? Mas para a ABC Paulista, onde estão as montadoras de automóvel, se não todas, o grosso das montadoras de automóvel que operam no Brasil. O que vocês acham? Ruim, né? Então imagina assim, o preço do petróleo sobe muito, surgem oportunidades de emprego no norte fluminense, empregos são perdidos no ABC Paulista. Poderia até imaginar, por simplicidade, que quem perdeu um emprego no ABC acaba se recolocando no norte fluminense. Não vai ser isso, né? O que vai acontecer é que quem perdeu emprego no ABC, algumas pessoas talvez nem se recoloquem, infelizmente, e aqueles novos empregos no ABC, norte fluminense, alguns inclusive vão servir para que facilitar o ingresso no mercado no trabalho dos jovens, ou seja, ficar mais fácil para as pessoas conseguirem o seu primeiro emprego. Mas então a ideia aqui por trás, independente se a gente abstrair dessa situação, que não são as mesmas pessoas que perdem emprego numa região que vão ganhar na outra região, aí o que está acontecendo, vou pensar o seguinte: essa mudança no preço do petróleo induz o sistema, a economia, a tirar recursos produtivos do ABC Paulista e colocar recursos no norte fluminense. Isso não acontece da noite para o dia. Então, nesse meio tempo, você tem
desemprego no ABC Paulista. Tá? Perguntas. Então, agora eu dei um exemplo. Agora imagina no mundo real. Eu falei para o pessoal, você pode imaginar economia norte-americana crescendo muito, puxando o preço das chinesa crescendo muito, puxando o preço das commodities, mais serviços, mais empregos também no setor agrícola. Alguma coisa acontece com a taxa de câmbio, o Brasil começa a receber mais turistas, mais emprego na hotelaria, em cidades que recebem turistas estrangeiros, e assim vai. Né? Perguntas? Então, eu vou agora discutir aqui um modelo simples. O que é um modelo? Uma abstração teórica, por exemplo, usualmente um modelo é composto ou por gráficos ou equações, e normalmente os gráficos representam equações, então esse modelo simples que os senhores já viram de oferta e demanda, isso, a curva de demanda representa, subjacente a ela existe uma equação que relaciona P e Q de forma decrescente, subjacente à curva de oferta existe uma equação que relaciona o S e o P de forma... o P e o Q de forma crescente. Né? Então, isso aí é um modelo econômico bem simples, representado graficamente, mas subjacente a ele tem equações. Então, normalmente, um modelo econômico, muitas vezes os economistas acabam expressando com equações, mas tem às vezes alguma coisa por trás das equações vamos lá, para deixar esse ponto claro. Por trás desta curva D existe uma equação, né? Mas por trás da equação existem variáveis como preferências dos consumidores, renda dos consumidores, e assim vai. Então, a equação acaba sendo uma representação matemática conveniente para algumas outras variáveis mais fundamentais. Bom, então aqui a gente vai vir com um modelinho econômico bem simples, não vai ter uma representação gráfica. Então, vamos então discutir com essas letras. Eu vou apresentar algumas variáveis, poder anotar para algumas letras, seu procedimento usual em matemática. Então, eu vou usar a letra P para força de trabalho. Por que eu usei P? Acho que de participação na força de trabalho, né? De pessoas que estão participando da força de trabalho. Eu vou assumir, por simplicidade aqui, que a força de trabalho aqui, o P, é constante ao longo do tempo. L e U. L, empregados. É comum usar L para falar de trabalho, ou labor, que vem do labor. E U para desemprego, que o U é unemployment. Vem de unemployment. U é a primeira letra da palavra inglesa unemployment, que quer dizer desemprego. Então, P, força de trabalho, L, número de pessoas empregadas, U, desempregados. E aí, tendo em vista as definições, lembra, força de trabalho é desempregados mais empregados. Então, você tem essa expressão aqui nas notas de aula. P igual a L mais U. O que é a taxa de desemprego? A taxa de desemprego, que eu vou usar a letra U minúsculo, é simplesmente número de desempregados dividido pela força de trabalho. Tá? E aqui eu vou usar a letra grega sigma para representar a fração dos empregados que abandonam ou perdem o emprego. E constante vai dizer, por simplicidade, só porque o objetivo é só a gente ilustrar porque a gente vai existir desemprego friccional, que essa fração é constante ao longo do tempo. Ou seja, digamos assim, dos empregados que abandonam ou perdem o emprego, ou seja, são pessoas que tinham emprego e saíram. Ou porque foram demitidas ou porque pediram demissão. Tá? Então, por exemplo, digamos assim, 5%, se você quiser. 5% das pessoas que estão empregadas num dado mês ou são demitidas ou pedem demissão. E essa outra letra grega aqui, o φ, é a fração também constante dos desempregados que obtêm colocação. Então, por exemplo, pode dizer assim, 50%. 50% das pessoas que estão desempregadas no começo do mês, ao longo do mês, conseguem se recolocar.
Perguntas? Professor, eu gostaria só de um tempinho para anotar essas duas últimas. Ok. Então, suponha, senhores, que o U e o L sejam constantes ao longo do tempo. Por que eu vou supor isso? Tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui, vir aqui para a definição. Eu estou supondo que essa variável aqui é constante ao longo do tempo. Suponha que eu chegasse numa situação de desemprego zero e que o desemprego zero permanecesse. Tá? Então, eu teria isso aqui constante, consequentemente, o L teria que ser constante também. Tá? E aí, esse aqui seria... A taxa de emprego também seria constante, igual a zero. Mas nem precisa ser zero, posso até menos do que assim, mas eu consigo estabilizar o Uzão. Consequentemente, eu estabilizo o Uzinho, que é a taxa de desemprego. Porque, na vez, estou assumindo por simplicidade que essa aqui é constante, se essa aqui é constante, a terceira variável aqui tem que ser constante também. Então, a ideia, então, quando eu coloquei ali o significado dado que eu assumi que o P é constante, eu estou assumindo agora que eu consegui estabilizar o número de desempregados. E é menos do que o que a gente pensa no mundo tópico. No mundo tópico, estabilizado, U é estável e igual a zero sempre. A gente vai ver. Mas a gente não vai chegar em zero, porque se a gente conseguir estabilizar o U, ele vai ser positivo. Isso que a gente vai ver. Bom, consequentemente, agora eu vou apagar o quadro, eu digo o seguinte, estou seguindo aqui, o que eu vou escrever tem nas notas de aula, ou seja, eu vou desenvolver aqui no quadro, vou escrever, colocar no quadro parte desse desenvolvimento, ou mesmo todo. Então, eu digo o seguinte, logo... Então, vamos lá. O L ficou constante. Consequentemente, o ΔL, variação do L é zero. Mas observa o seguinte, o ΔL, por sua vez, L são pessoas que estão empregadas. Tá? Como nós tínhamos U desempregados, e uma fração deles, a fração φ, consegue emprego, este produto aqui, este número de pessoas, ganhou emprego. Eles estavam desempregados e ficaram desempregados. Então, eles entram somando no L, tá legal? Por outro lado, alguns que estavam desempregados, alguns que estavam empregados perderam o emprego. E aí, estamos falando desse número aqui. O que é esse número? São os empregados vezes a taxa daqueles que perdem o emprego, ou porque pediram demissão, ou porque saíram, simplesmente, ou foram demitidos. Tá? Então, esse número aqui puxou o L para cima, esse outro puxou o L para baixo. Bom, como eu estou dizendo que o L é constante, ΔL é igual a zero, eu tenho essa condição aqui. Ó. Tá? Então, φ vezes U menos sigma vezes L tem que ser igual a zero. Bom, então a gente fica... Então, de concluir esse pedacinho que não tem nas notas de aula. A gente tem que isso aqui tem essa igualdade, consequentemente, você pode concluir que o U é igual a sigma sobre o φ vezes o L. Tá? Porém, lembre que P é igual a U mais L. Eu estou querendo chegar aqui numa expressão para taxa de desemprego. Tá? Então, lembra que o P é igual a U mais L. Então, daqui eu posso escrever o seguinte, que o U é igual a esse sujeitinho aqui, que multiplica P menos U. Então, olhando para cá, L é igual a P menos U. Aí eu divido ambos os lados por P. O que eu tenho aqui? U sobre P é igual a sigma sobre φ sobre 1 menos U sobre P.
Tá? Só dividimos os lados dessa igualdade aqui por P. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Infelizmente, o quadro meio que acabou, eu vou ter que apagar. Então, vou retomar. Então, eu cheguei até aqui. Ó. Tinha chegado até essa expressão aqui nas notas de aula. Aí eu dou mais um passo e observe o seguinte, esse aqui não tem as notas de aula. U sobre P, por definição, tem na página anterior das notas de aula, aqui, ó, é igual ao Uzinho. Uzão sobre P é igual ao Uzinho, que é a taxa de desemprego, na forma unitária, tá? Então, se Uzinho é igual a 0,1, desemprego é 10%. Então, tem assim, Uzinho é igual a sigma sobre Φ, 1 menos Uzinho. E eu posso resolver agora essa expressão para o Uzinho, é o que eu vou fazer. Então, o que eu fiz aqui? Multipliquei ambos os lados por Φ. Φzinho é igual a sigma menos sigma mi. Mi não, U, desculpa. Que implica Φ mais sigma Uzinho é igual a sigma. E aí eu resolvo para o U, que vai ser sigma sobre Φ mais sigma. E isso é positivo. Então, nessa situação aqui, bem simples, que eu trouxe para a gente discutir, onde uma fração constante das pessoas consegue emprego, uma fração constante daqueles que estavam empregados perdem emprego, ou perdem emissão, somente sabe lá o que aconteceu. E se você conseguir estabilizar o número de pessoas empregadas, você conclui que a taxa de desemprego vai ser positiva igual a essa dada por essa expressão que aqui está. Tá? Ok? E aí você pode até, por exemplo, mas vamos tentar dar uma ideia. O que seria essa taxa? Por exemplo, diz que o sigma é 10%, ou seja, aproximadamente 10% das pessoas que estavam desempregadas. Não, desculpa, 10%. 10% dos que estavam empregados perdem emprego. E é um número alto, em 90% dos desempregados se recolocam num dado período. Você vai concluir que o Uzinho é igual a 10%. Tá? Então, com esses números aqui, 10% e 90%, você chega à conclusão que o Uzinho é 10%. Tá? E aí, um ponto importante é que você pode, só para não haver dúvida, você pode escrever aqui, reescrever para até talvez fique mais fácil. Uzinho é igual a 1 sobre 1 mais sigma sobre π. Então, vamos lá. Vou botar aqui com setinhas coloridas. Se esse sujeito aqui aumentar, o φ aumentar, o que acontece com o mi? O U, desculpe, cai. Tá certo? Aí o φ aparece no numerador e no denominador. Poderia tomar derivada, mas a gente não precisa. Vamos só olhar, podemos olhar do jeito que eu coloquei aqui. Do jeito que está escrito aqui, se eu aumentar aqui eu errei. Desculpa, isso aqui está errado. Eu vou dividir tudo por sigma. Ou seja, multiplicar numerador e denominador por 1 sobre sigma. Então, aqui fica φ sobre sigma mais 1. Então, quando você aumentar o sigma, nada acontece aqui, este número diminui. Então, aumentando sigma, este denominador diminui, não é isso? Sigma aumenta, isso, diminui. Consequentemente, a fração como um todo aumenta. Tá? Então, a gente pode concluir o seguinte, que este senhor aqui aumentando, ele puxa o U para cima. Isso é o que a gente achou aqui. Tá? Então, o U é crescente no φ, ou seja, quanto maior for a fração das pessoas desempregadas que se recoloca, não é isso que era o sigma? Fração dos... Não,
Perdão. Isso, vamos lá, sigma. Fração dos empregados que abandonam o emprego. Ou seja, quanto maior for essa fração, maior essa taxa de desemprego friccional que a gente achou aqui. E quanto maior for o FI, ou seja, maior fração dos desempregados, quanto maior for a fração dos desempregados que consegue se recolocar, menor tende a ser essa taxa de desemprego que a gente achou aqui. Tá? Perguntas? Então, o simples fato de algumas pessoas estarem se recolocando e outras não, desculpa, algumas pessoas trocarem de emprego num dado período e não se recolocarem em fração de segundos, e o fato de que nem todo mundo que está desempregado se recoloca imediatamente, acaba fazendo com que a gente tenha um desemprego friccional positivo. A gente não vai discutir aqui, numa cadeira que eu dava no 5º período de economia, eu fazia o mesmo exemplo, mas eu eliminava a hipótese que o sigma e o φ eram constantes. Ainda assim, aparecia um desemprego residual positivo. Dá para tornar isso aí matematicamente mais sofisticado, fazer muito mais conta, mas chegar a uma conclusão similar. Tá? Perguntas? Bom, então a gente volta aqui para as notas de aula. Professor. Alguém ia falar alguma coisa, acho que é o João Felipe. Sou eu mesmo. Boa tarde. Boa tarde, fala. Os números de sigma e de φ, a gente vai trabalhar sempre com eles em decimal, no caso para 0,1, 0,5, ou não? É como taxa, no caso? Você está perguntando se aquilo, se eu tinha que colocar, se eu fosse aplicar essa fórmula, você usaria na forma unitária ou decimal? Eu acho que é basicamente isso, porque, por exemplo, ali são 10% de taxa, a taxa de desemprego ou de emprego. Aí, se for para colocar, eu vou colocar lá como 0,1. No caso, assim, vou botar as taxas de pessoas que se empregaram ou pessoas que perderam emprego. Eu acho que, assim, nesse caso, acho que é melhor a gente seguir um procedimento usual. Vamos lá, dá mais trabalho. Então, assim, o desemprego, normalmente, quando sai no noticiário, não é desemprego de 0,15, sai 15%, tá legal? Então, acho que é o mais comum a gente usar. Que nem inflação, a gente usa 2%, não usa 0,02%. Tá? Agora, beleza. tem que ter um cuidado que quando chega na hora de aplicar na fórmula, você tem que parar e pensar. Aqui essa fórmula, isso aqui eu tenho que usar na forma unitária ou percentual. Aí tem que parar e pensar. Não tem, aí é caso a caso. Neste aqui, é relevante. Se você colocar as variáveis do lado direito na forma percentual, a que aparece aqui sai na forma percentual. Tá legal? O que não pode é esta aqui na forma percentual e a outra na forma unitária, que aí bagunça todo, tá? Mas nesse aqui, tanto faz você usar uma ou outra, desde que você seja consistente. Porém, quando a gente está falando em taxa de juros, vocês chegaram a fazer um curso de matemática financeira ou estão fazendo? Sim. Então, por exemplo, quando o professor diz que o capital na data T, o valor que você tem na data T, é igual na data T mais 1, capital na data T, que multiplica 1 mais I, esse I você tem que se dar conta que é na forma unitária, né? É 1 mais 0,1, né? 1 mais 10%, tá legal? Aí, ok? Beleza, professor. Ok. Mais perguntas, gente? Bom, então aqui, senhores, eu trouxe, desculpe, nas notas de aula, perdão, tá no livro, eu juntei 2 subseções. Então, nesse título aqui, Política Pública, Procura de Emprego e Seguro-Desemprego, eu juntamos 2 subseções do livro. Desculpe, acho que eu não falei, mas está escrito aqui nas notas de aula. Esse aqui não tem um livro, esse exemplo. Trouxe aí na verdade, vi num outro livro-texto. Só para... não inventei, não. Vi num outro livro-texto de macroeconomia. Aí eu gostei do exemplo, trouxe aqui para esta disciplina, tá? Então, aqui tem 2 subseções que eu fiz das notas de aula, colapsei em uma única subseção, e a gente pode utilizar isso que nós fizemos aqui agora para discutir efeito de algumas políticas públicas sobre a taxa de desemprego. Então, vamos lá. Eu só vou para... Eu esqueço quem é o φ, quem é o sigma. Então, eu vou tentar mantê-lo ali no quadro. Editar, colar.
ficou horroroso. Isso aqui, vamos lá. Vamos ver se eu vou... Não, acho que eu vou conseguir, né? Acho, né? Ah, não, que eu colei no local errado, desculpe. Editar, desfazer, perdão. Primeiro eu colo no Paint, que é o editor de fotografias do Word, e aí eu colo no software que julga, funciona como quadro negro. Então, vamos lá. Quero ter esses conceitos ali no quadro. Tá? Ok. E a gente trouxe. Chegamos a uma fórmula aqui em algum momento, que é esta aqui. E nós tínhamos discutido que um delta, esse aqui positivo, faz com que o cresça e que um crescimento no φ faz com que esse U minúsculo diminua. Bom, então agora aqui nas notas de aula, eu estou dizendo o seguinte. Efeitos do seguro-desemprego. O que é o seguro-desemprego, meus caros? É basicamente quando alguém perde o emprego, ela por um período, vai variar de país para país, ela recebe um benefício do governo. A duração, o período que ela vai receber esse benefício e por quanto tempo vai variar de país para país. A duração que ela pode receber o benefício e o valor varia de país para país. Né? Alguns países não têm seguro-desemprego. Alguns países não. Bom, no Brasil tem, inclusive. Ora, na hora que a pessoa... Você pensa em uma situação, não existe uma sociedade sem seguro-desemprego. Aí cria o seguro-desemprego. Aí digamos que alguém vai receber o seguro-desemprego tem direito a receber um seguro-desemprego de R$1.000 por 3 meses. Aí alguém chega e oferece para a pessoa um emprego onde ela vai ganhar, por exemplo, R$900. Será que a pessoa vai aceitar o emprego? Depende, né? Se ela achar que não vai receber, nunca mais vai ter outra oferta de emprego, vai ser muito difícil ter outra oferta de emprego, talvez ela aceite aquele de R$900 e abra mão do seguro-desemprego de R$1.000. Tá? Mas se a pessoa acreditar que não, esse emprego de R$900, daqui a pouco eu recebo outra oferta para ganhar R$900 ou até mais, ela recusa, né? A oferta. Enquanto se ela não existisse seguro-desemprego, a chance dela aceitar aquela oferta era maior. Então, o ponto central é que a criação do seguro-desemprego reduz o incentivo do desempregado em aceitar algumas ofertas de trabalho. Consequentemente, o seguro-desemprego, a introdução do seguro-desemprego tende a fazer com que esta senhora aqui cresça. Não, diminua. Tá legal? Então, a criação do seguro-desemprego tende a reduzir, porque faz com que os desempregados fiquem menos propensos a aceitar uma dada oferta de emprego. Então, aquela fração tende a cair. Então, vamos lá. Você cria o seguro-desemprego, o FII cai, como a relação do FII com o é decrescente, o U aumenta. Então, a criação do seguro-desemprego tende a fazer com que a taxa de desemprego cresça. Ok? Coisa ruim, lamento. Como eu disse, a economia, conhecida em inglês, dismal science. Tá? Alguém quer fazer um comentário? Pergunta? Aí o outro ponto que é colocado aqui. Educação, treinamento, programas de recolocação, né? Por exemplo,
alguém trabalhava numa atividade que vai deixar de existir. Por exemplo, agora o momento... Uma que deixou de existir na prática, eu acho, né? Datilógrafo. Acho que não existe mais a profissão de datilógrafo, até onde eu sei, né? Existiu no passado. Hoje não existe. Outra era condutor de charrete puxado por cavalo, boi. Isso praticamente não existe mais, pelo menos nas cidades não existe mais, né? Então, imagina assim, tem pessoas que tinham exercido uma certa atividade, essa atividade está desaparecendo, e aí alguma dessas pessoas fica desempregada. Se ela não conseguir talvez ela precise de um treinamento, qualificação para aumentar a sua chance de se recolocar. Então, esse programa de educação, programas de qualificação, treinamento, aprimoramento da força de trabalho, facilitam a recolocação de um desempregado. Consequentemente, esses programas tendem a puxar essa variável aqui para cima, essa fração. Aí, na hora que essa fração cresce, conforme a gente discutiu aqui, a taxa de desemprego tende a cair. Então, dito isso, seguro-desemprego tende a reduzir essa taxa e elevar a taxa de desemprego que a gente tinha calculado aqui. E programas de treinamento, qualificação da força de trabalho tendem a aumentar essa taxa FIA e reduzir o U. Tá? Perguntas? Até aqui. Para o caso brasileiro, nós temos chamadas multas rescisórias, né? Quando a pessoa tem emprego com carteira assinada, ela é demitida, o empregador tem que apurar qual o saldo que a pessoa tinha no chamado FGTS e pagar uma indenização para o empregado. E essa indenização vai ser tão maior quanto o tempo que a pessoa tinha de casa. Bom, consequência a introdução dessas multas rescisórias, elas reduzem o FII. Por quê? Porque, veja bem, para alguém obter, por exemplo, um dos caminhos para o emprego, para que alguém desempregado, estava desempregado, tenha um emprego, ele tem que receber uma oferta de emprego. Alguém diz, quer vir trabalhar aqui? E para que essas ofertas surjam, o empregador tem que estar disposto a contratar a pessoa. E o problema é que quando a chamada multa rescisória, ela cria um incentivo para que o empregador não abra novas posições, ou desincentiva o empregador a abrir novas posições. Para não ver, como é que alguém tem um restaurante e acha que está precisando de contratar mais um garçom? Ele acha que tem que, talvez seja está na hora de contratar mais um garçom, acho que estou precisando. Mas aí, mas não tenho certeza. Se não existisse multa rescisória, ele contratava a pessoa trabalhava, você mais chegava, não preciso, contratei, o movimento não cresceu tanto como eu tinha pensado, simplesmente pode demitir aquela pessoa, sem pagar multa. Porém, se existe uma multa, o empregador vai ter que levar em conta. Se eu contratar, vou ter que pagar multa, então talvez o empregador queira esperar um pouco mais para ter certeza que ele realmente tem necessidade de um empregado a mais, tá? Vale a mesma coisa. Eu trouxe esse exemplo simples aqui, por exemplo, um empregado demitiu o empregado, ele pode pensar, para um restaurante, tem 3, 4 garçons, está pensando em contratar mais um. Mas pode pensar em coisas muito maiores. Por exemplo, uma empresa do porte da Volkswagen no Brasil, pensando em criar ampliar sua capacidade produtiva, uma nova fábrica. Iria contratar 1.000 pessoas. Aí vai ter que, na hora que estiver pensando se vai executar o projeto ou não, vai ter que pensar. Se eu chegar à conclusão que essa fábrica não deveria ter sido aberta, vou ter que, além do gasto com a fábrica e tudo, chegar lá na frente, eu vou ter que demitir os empregados, as pessoas que contratei para essa fábrica e pagar a multa, indenização para todo mundo. Tá? Perguntas? Bom, e aí tem o último tópico nesta parte onde eu combinei 2 subseções, que o seguro
desemprego, ele, acho que eu já falei aqui, vamos incentivos, né? São importantes na economia, o incentivo mais antigo que os economistas têm ciência dele, o preço. Então, quanto maior sobe o preço de um bem, isso é um incentivo para que os consumidores comprem menos, uma quantidade menor dos bens, cria um incentivo para que os ofertantes coloquem uma quantidade maior do produto no mercado. Então, o seguro-desemprego, eu acho que ele ilustra bem a questão dos incentivos e como que é difícil você desenhar, não só uma política pública, inclusive no caso de uma empresa, política de remuneração, ou no caso até aqui, por exemplo, eu estiver desenhando o sistema de avaliação e tem que pensar, por exemplo, na segunda chamada. Eu gostaria, sim, que a segunda chamada servisse para quem realmente teve um problema, quem realmente ficou doente, tá? Por exemplo. Qual é o problema disso? Como é que eu controlo, né, para quem ficou doente ou não? Tem atestado médico, mas é custoso isso, toma tempo, cria burocracia, né? E a outra coisa que até teve uma época que eu burramente me metia, resolvi pedir atestado médico para as pessoas fazerem segunda chamada. Aí uma vez recebi um atestado médico só dizia assim, a pessoa esteve aqui no posto de saúde. E você fica se perguntando, mas será que a pessoa ficou doente mesmo? Ou foi lá acompanhar alguém no posto de saúde, né? Não sei. E a pergunta, então a pessoa foi acompanhar o pai, a mãe, o irmão no posto de saúde, faz jus à segunda chamada? Não? Que confusão, hein? Mas o fato é que, for pensar, triste dizer isso, é o seguinte, mas se não existir segunda chamada, a chance de uma pessoa acompanhar um parente ou posto de saúde diminui, né? Óbvio que tem implicações. Então, no meu caso, eu criei esse sistema de 3 provas, descarta a pior nota. Mas o fato é que toda regra que é desenhada, seja falando de políticas públicas ou regras dentro de uma empresa, de uma organização, ou até o relacionamento aluno-professor, tem que ser pensar quais são os impactos, né, dessas regras. Então, no caso do seguro-desemprego, é uma ilustração trágica, porque realmente, vou pensar, se alguém chegar e perguntar para mim, Alexandre, você é a favor que tenha o seguro-desemprego? Assim, pensando assim, olhando, esquecer que eu sou economista, para tentar tirar, gostaria que o seguro-desemprego fosse concedido para quem perdeu o emprego e merece, mas, assim, por exemplo, o sujeito era péssimo funcionário, por exemplo, chegava atrasado, não sei o quê, aí é demitido. Aí você me pergunta, mas o cara era péssimo funcionário, talvez não devesse dar seguro-desemprego para ele, talvez, né? Aí, e como é que faz para separar isso? Na legislação tem alguma coisa, quem é demitido com justa causa não faz jus a seguro-desemprego. Mas não tenho certeza. Mas para um empregador aplicar justa causa é bem difícil. Então, você aí começa a pensar, como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente vai desenhar esse programa de seguro-desemprego? Está longe de ter uma resposta fácil e que atenda todas as restrições que as pessoas gostariam de levar, fosse até, por exemplo, os congressistas ou os governantes e a sociedade gostaria que fossem atendidas. Passe o que acaba desenhando um sistema que não, óbvio, porque é impossível desenhar um que atenda todas as contingências, que é tudo que as pessoas gostariam que atendesse, acaba desenhando alguma coisa que é, evidentemente, imperfeito, mas é o melhor que pode ser feito. Perguntas, senhores? Bom, então vamos entrar na legislação do salário mínimo. Se o salário se mantiver acima é uma seção do texto, mantiver acima do nível de equilíbrio por qualquer razão, o resultado será o desemprego. Isso a gente ilustra com a figura 4, na página 297. Permito-me só ter certeza que eu estou olhando para o que eu quero olhar. Então, a ideia aqui é muito simples, senhores. Mais uma vez, ao contrário do autor, eu vou colocar letras. Ele
escreve, né? Então, assim, W aqui é salário. L, quantidade de trabalho. Tá? Por exemplo, número de pessoas que têm emprego, ou número de horas trabalhadas, se você preferir. Tanto faz a maneira que a gente está mencionando o trabalho. Então, tem uma curva de demanda por mão de obra que é decrescente no salário e uma curva de oferta de mão de obra, de trabalho, que é crescente no salário. E conforme vocês discutiram em outros cursos, em outra disciplina, esse aqui eu vou chamar de ponto A. É o ponto de equilíbrio. Então, nesse contexto aqui, bem simples, estamos ignorando o desemprego friccional, essas coisas que a gente discutiu agora há pouco. Não existe desemprego, né? Porque, dado o salário W asterisco, quantas pessoas estão procurando emprego e conseguem emprego? L asterisco. Os trabalhadores ofertam, ou seja, as pessoas... Então, vamos lá. O S, oferta de trabalho por parte das pessoas. D, demanda por trabalho por parte das empresas. Então, as empresas, o salário W asterisco, demandam L asterisco, quantidade L asterisco, e os indivíduos ofertam justamente a quantidade L asterisco. Não há desemprego aqui. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Aí suponha que um dia o governo introduz um salário mínimo, que eu vou denotar aqui com a letra, por W barra. Nesse W barra, esse salário W asterisco é muito baixo, não vou introduzir esse salário W barra. Mínima, o mínimo que pode ser pago. Aí o que vai acontecer? Simplesmente os senhores discutiram isso na outra disciplina, teto, o preço mínimo, na disciplina. O que vai acontecer? A esse salário W barra, as empresas demandarão esta quantidade que eu vou chamar de LS1. LS barra. E as empresas estão demandando LS1 e aí os indivíduos ofertam desculpa, só LS. Só chama L barra S. Isso aqui é D. L barra D. Então, se o governo estipulou, olha, o salário tem que ser W barra, as empresas vão... Está errado, né, isso aqui? Professor, não é o contrário? As letras S e D, não é isso? Uhum. Obrigado. Fora do lugar. Obrigado por aportar esse problema. Desculpe. Então, com salário W barra, as empresas vão demandar a quantidade LD barra e os indivíduos vão ofertar a quantidade LS barra. Então, a gente tem esse número de pessoas aqui querendo emprego, mas somente esse número aqui conseguirá emprego. Consequentemente, você tem um desemprego que é dado por essa diferença aqui. Tá? O desemprego antes já era nulo, agora tem um desemprego igual a essa diferença que aqui está. Tá? O livro, se você for olhar a figura no livro, ele marca com uma chave aqui. Ó. Tá? Então, para não haver dúvida, isso é essencialmente a figura 4 na página 297. Tá? A diferença é que ele usa oferta, escreve oferta de mão de obra, demanda de mão de obra, eu uso as letras que a gente já, conforme a gente discutiu agora há pouco. Ou seja, para não haver dúvida. Então, W, salário, L, quantidade de trabalho, D, demanda por trabalho, S, oferta de trabalho. Tá? Então, o salário mínimo tem o potencial, conforme ilustrado, né, pela figura 4, de gerar desemprego também. Tá? Isso é particular, como ele discute no texto, parte do mercado dos Estados Unidos, tende a afetar as pessoas mais jovens, os adolescentes que estão tentando conseguir
seu primeiro emprego, e as pessoas que trabalham em atividades cuja remuneração, o salário é mais baixo, né? Por exemplo, salário mínimo é irrelevante, por exemplo. O salário mínimo, digamos assim, o salário mínimo de caso do Brasil, R$ 1.100 por mês, não sei exatamente o valor do salário mínimo, digamos que seja R$ 1.000. Isso essencialmente é de baixa relevância, por exemplo, para um médico ou outros profissionais, ou como engenheiro, talvez. Porém, para o pessoal que é fazendo segurança, pedreiro, aí o salário mínimo pode afetar. Porque o ponto é, o salário mínimo, aqui ele é relevante porque ele ficou acima do W asterisco. Se você colocasse o salário mínimo aqui, não teria efeito nenhum. Então, o ponto é que o salário, não existe um salário só na economia, existe um leque de salários para as diversas atividades, né? Então, o salário mínimo tende a afetar aquelas atividades nos quais os salários são mais baixos. Tá? Perguntas? Aí tem um outro ponto, seção do livro, sindicatos e negociação coletiva. Aí o Vinícius vai fazer uma pergunta. Fala, Vinícius. Pode falar. Não, eu tinha feito a pergunta aqui no chat, professor, mas acho que a SAF me respondeu. É o desemprego mesmo, então, essa diferença entre LS e LD? Sim, deixa eu só conferir aqui. Sim, essa quantidade LS menos a quantidade LD é o número de pessoas desempregadas, ou se a gente estivesse mensurando L em horas, número de horas que as pessoas gostariam de trabalhar e não conseguem trabalhar. Pode pensar assim, tá? Não pode simplificar, pensa que L é o número de empregados, de indivíduos, tá ok? Perdão, que eu não tinha visto a pergunta no chat, tá? A resposta da SAF está correta. Isso é o número de pessoas desempregadas. Perguntas. Então, vamos atacar aqui esse tópico de sindicatos e negociação coletiva, que se segue a seção de legislação salário mínimo. Então, na presença do sindicato, o salário não vai ser determinado por aquelas forças de oferta e demanda, né, conforme a gente ilustrou naquele gráfico. Tá? O sindicato, senhores, tende a ser benéfico para o insider. E o contrário, ou seja, não é benéfico para o chamado outsider. Insider, pensa aí, para quem já tem um emprego. Tá? Então, pensa assim, tem um sindicato que consegue renegociar um acordo salarial e com um belo de um aumento salarial. Para quem tem um emprego e mantém o emprego, isso é ótimo, não é? Não é isso? Porém, para quem não tem o emprego em questão, e as pessoas não se dão conta, não é uma coisa boa. Por quê? Porque reduz, agora que o sindicato conseguiu, por meio de negociação, jogar o salário para cima, possivelmente o número de vagas que os empregadores vão criar será menor do que seria sem o aumento salarial, tá certo? Então, o sindicato, por isso que eu estou dizendo, o sindicato tem que ser benéfico para o insider, o contrário vale para o outsider. No Brasil, além de sindicatos, a gente tem uma outra entidade chamada Conselho Profissional. Possivelmente o mais famoso aqui no Brasil é o OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Tem o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. A gente tem, economia tem um chamado Corecon. Existe um conselho de administração. E eu não sei se existe um conselho só para administração e contabilidade ou é separado. Eu não sei dizer. Alguém sabe dizer? Não? Ninguém sabe? Bom, então vamos lá. Vou te falar de economia que eu conheço. Corecon, Conselho... Na verdade, existe o COFECON, Conselho Federal de Economia, assim que nem a OAB, existe a OAB nacional e as estaduais. Então, a gente tem o COFECON, Conselho Federal de Economia, e os Corecons, que são os regionais. Tá? Então, apesar de não precisar, eu sou associado ao Corecon, eu pago uma anuidade. Tá?
Para dúvida, OAB, o cara para advogar tem que estar em dia com a OAB. E é bem cara a anuidade da OAB, bem cara. O do Corecon é mais modesta, mas para você ter um emprego onde assinado na sua carteira de trabalho economista, você tem que estar associado ao Corecon e pagar a anuidade. Ok? Inclusive, eu recebo, então, como sou associado, o jornalzinho, acho que é mensal, do Corecon. Então, eles estão lá dizendo o que eles estão fazendo, eles contam. A gente descobriu que tinha engenheiro, administrador, contador trabalhando como se economista fosse na Petrobras. Entramos com uma ação contra a Petrobras. Não pode. Outra que eu lembro, uma época chamada IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IPEA é a instituição do governo federal que, inclusive, criou aquele site, o IPEA Data. O IPEA é o Instituto de Pesquisa na área de Economia. Uma época, o IPEA estava fazendo um concurso e tinha um programa, mas dizia, olha, o programa do concurso é esse, mas a gente só quer que você tenha qualquer curso superior. Mas o programa era um programa de economia, essencialmente. Mas que qualquer curso superior a pessoa podia ir fazer a prova. Na época, aí deve ter sido o COFECOM. Algum conselho de economia entrou com uma ação para obrigar o IPEA a exigir que a pessoa tivesse ter graduação em economia para fazer aquela prova. Tá? Outro exemplo, a gente tem a graduação em economia, aí tem os programas de mestrado e doutorado em economia, mas o que te dá a qualificação profissional que te permite se associar ao Corecon é a graduação de economia. E olha que coisa irônica. A pessoa, para fazer mestrado, doutorado em economia, ela não precisa ter graduação em economia. Pode ter feito engenharia, matemática, ou qualquer graduação. Mas se a pessoa não tiver feito, por exemplo, engenharia, matemática, estatística, economia, administração, a chance dela conseguir entrar num bom programa de mestrado, doutorado em economia é muito baixa. Normalmente fica restrito para o pessoal dessas áreas, né? Bom, mas aí veja o seguinte. A pessoa, então, ela pode fazer mestrado, doutorado em economia, ter o grau de doutor em economia, seja no Brasil, no exterior, não interessa qual foi o local que ele obteve seu grau de doutor em economia. Se a pessoa não fez graduação em economia, ela não pode se associar no Corecon e ter um emprego de carteira assinada de economista. Então, por exemplo, pessoa que fez graduação em engenharia, foi fazer mestrado, doutorado em economia. Aí um dia vai ter concurso para o BNDES. Aí tem o cargo de economista, ele não pode fazer o concurso para o cargo de economista. Às vezes, quando o BNDES faz também para engenheiro, se a pessoa tem graduação é engenheiro, ela pode fazer a prova para concurso para engenheiro. Tá? Então, existem essas coisas aqui também. Então, basicamente, os conselhos atuam. Então, assim, aqui no Brasil, além do sindicato, tem também chamados conselhos, né, que tentam criar regras para beneficiar os chamados insiders. Então, basicamente, na hora que o Corecon consegue, não, só quem fez graduação em economia pode ter este emprego aqui, isso é bom para quem tem a graduação de economia, é ruim para quem não tem a graduação de economia. Tá? Perguntas? Então, a gente vai fechar este tópico, senhores, falando nesse aqui, a teoria dos salários de eficiência. E eu menciono aqui que algumas firmas podem optar por pagar um salário maior que o salário de equilíbrio. Como? Aí o autor dá possíveis razões. Quarto, saúde do trabalhador, isso seria particularmente verdade num país pobre, rotatividade do trabalhador, qualidade do trabalhador, esforço do trabalhador. Por que isso? Como é que isso funcionaria? Vamos pensar, então, assim, no caso, já abordar o tópico, num país pobre, essencialmente agrícola, as pessoas têm uma condição de vida muito difícil. Aí, um dia, uma empresa multinacional chega naquele país e vai montar uma fábrica. E lá, então, por exemplo, as pessoas que trabalham na agricultura subsistente, que têm emprego, têm um salário, digamos, baixo, $10 por mês. Aí, o que a empresa faz? Ao invés de pagar $10 por mês, ela oferece
um salário de $20 por mês. Aí o que vai acontecer? Imagina a quantidade de gente que vai bater na porta daquela fábrica, né, querendo aquele emprego. Como é que ela possa vai empregar 100 pessoas? Vai ter fila lá de 5, 20, 10 mil pessoas concorrendo para uma daquelas 100 vagas, né? Aí a empresa vai poder selecionar muito bem, né? Tá? Vai poder, por exemplo, olhar para saúde, tá? Inclusive, então, pagando um pouco mais, sabe que a pessoa vai ter mais, vai poder comer melhor, não vai faltar, vai faltar menos ao trabalho, né? Aí, segundo ponto, que é chamada rotatividade no trabalho, qualquer pessoa que já supervisionou ou trabalhou, mesmo que trabalhou com alguém trabalhou com um colega com o qual ele dividia a tarefa, sabe que quando sai uma pessoa e chega uma nova, tem um período de transição até a pessoa nova que está chegando entender o que tem que ser feito, aprender algumas coisas, né? Isso pode ser nas atividades mais simples, mais sofisticadas. Então, por exemplo, no geral, o empregador não quer rotatividade no trabalho, não quer ficar trocando de empregado toda hora. De novo, pensar aqui, eu falo sempre restaurante, né? Quando você tem restaurante, não tenho não, sou apenas um cliente, fui cliente de restaurante no período, no AP, antes da pandemia. Por exemplo, um mesmo restaurante, mas assim, imagina trocar um cozinheiro num restaurante. Tem uma trabalheira que por exemplo, gerente, né? Digamos que o dono do restaurante também trabalha na cozinha, tinha uma pessoa que dividia com ele, era o dono do restaurante e um empregado na cozinha, um cozinheiro. Ele vem um novo. Tem uma perda ali aquela pessoa que está saindo tinha vários conhecimentos, conhecia já as práticas, né, do local. Vale a mesma coisa para garçom. E também no hospital, sai um médico novo. Existe essa questão. Então, a vantagem de quando você paga um salário, do lado do mercado, a pessoa pode ganhar $10, mas ela consegue um emprego de $20, ou seja, se ela perder aquele emprego de $20, a chance o que vai ter para ela ganhar $10, a pessoa não sai, não vai pedir demissão. Então, você pagando acima o empregador paga acima do valor de mercado, ele reduz a rotatividade do trabalho. Tá? Vai ter o trabalhador, possivelmente mais, que eu estava falando, vai ter muita gente procurando emprego, vai poder trabalhar, vai poder escolher muito bem, pessoa com mais disposição, mais aptas, mais inteligentes, seja lá o que for. E, inclusive, como o empregado sabe que aquele emprego que ele tem tem uma fila de gente pedindo para me dá, por favor, eu quero ter esse emprego, o empregado tem que estar, isso cria para o empregado uma pressão de estar sempre produzindo, sempre trabalhando bem, né? Porque ele sabe que se eu começar, meu desempenho cair, daqui a pouco o pessoal aqui, o gerente da fábrica, vai se ele não está entregando, demite, traz um novo, pega o primeiro ali da fila. Então, tem esses 4 fatores que podem fazer com que seja do interesse do empregador pagar mais. Mas aí ele dá um estudo de caso, o autor mencionou o caso da Ford na década de 1910, mas isso é importante. Por exemplo, vocês já ouviram falar em chamados boias frias? Ainda conhece a expressão boia fria? Sim, né? Então, boia fria, até onde eu sei, pela última vez que eu tinha idade dos senhores, que eu estudei alguma serviço, boia fria, sim, aqueles trabalhadores que acordam de manhã, vão para um local, aí entram num caminhão e ganham por dia, né? Trabalhando na cana ou plantação de café, mas que seja cana, tá? No geral, isso aí, o pessoal que está... Os donos dos canaviais não vão ter interesse em pagar além do salário de mercado, né? Simplesmente eles vão pagar o salário de mercado que eles podem pagar para um canavial. Mas por que para alguns empregadores seria interessante, para outros não? Depende das especificidades da empresa ou da organização. Então, o estudo de caso aqui, para a Ford, na década de 1910, que em 1914 a Ford começou a pagar o dobro do salário de mercado, havia longas filas de interessados.
e segundo o próprio Henry Ford, foi uma das melhores políticas para atingir corte de custo. Ele pagava mais para as pessoas, mas tinha um corte de custo, porque ele reduzia a rotatividade no trabalho, os 2, 3, 4. Tinha trabalhadores melhores e também obtinha mais dos trabalhadores, né? Mas aí a pergunta, por que as outras empresas não imitaram? Então, não fizeram a mesma coisa que o Ford? E eu observo o seguinte, isso aí funcionava para a Ford, porque a Ford pagava seu mercado. Mas o salário do mercado seja 10, como eu tinha falado. A Ford pagava, digamos, 20. Até que ele diz o dobro. Né? Mas se todo mundo passar a pagar 20, o salário de mercado não é mais 10. Passa a ser 20. Então, o ponto para a Ford não é só que ela pagar 20, onde todo mundo paga 10, traz para ela um benefício. Mas esses benefícios aparecem na hora que ela paga 20 e todo mundo paga 20. Tá? Todo mundo entendeu esse ponto que eu levantei agora? Então, assim, para a Ford foi um excelente negócio pagar 20 quando todo mundo pagava 10. Porque se todo mundo estivesse pagando 20, seria. Aí a Ford não teria os ganhos que ela teve por pagar mais que o salário de mercado. Tá? Mas, na época, a situação da Ford, mas por que todas as empresas não imitaram? Não, nem todas as empresas imitaram a Ford. Porque a situação da Ford era bastante peculiar. Tá? A linha de montagem, quando estava surgindo naquela época, ela tornou os itens 2, 3 e 4 muito importantes para a Ford. Então, assim, como a Ford tinha sistema de linha de montagem, onde cada empregado tinha uma atividade bem específica, né? E era importante que ela não tivesse rotatividade no trabalho, por exemplo. Então, a fato dela estar introduzindo a linha de montagem fez com que os pontos 2, 3 e 4 fossem particularmente importantes. Tá? Então, assim, não é verdade que... Não, se eu pagar mais que o mercado, minha empresa vai pagar mais que o mercado, não necessariamente você vai ter um ganho com isso. Para a verdade, o caso aqui da Ford é bem específico, né? Foi um caso bem específico. Tá? Perguntas? Então, até um aqui que eu pergunto para vocês. Suponha que, até vocês estão estudando administração, vão pensar em gestão de empresa. Suponha que alguém está montando uma instituição de ensino e quer dar um ensino de altíssima qualidade. Não precisa nem ser universitário, pode pensar em ensino médio de altíssima qualidade. Você acha que faz sentido para essa empresa, para essa instituição que quer fornecer, para essa escola que vai dar um ensino de altíssima qualidade, pagar o salário de mercado para um professor da rede particular? O que vocês acham? Ninguém vai dar opinião? Isso eu acho que não. Simplesmente não, pois vai ter que pagar mais que o meio de mercado para pegar os melhores professores, né? Ela quer dar um ensino de altíssima qualidade, vai ter que ter parte disso é ter um excelente professor. Então, se o professor, digamos, de matemática está ganhando X, ela vai ter que pagar mais do que X para poder escolher muito bem aquele professor de matemática. Mas, por outro lado, você pensa assim, uma escola que simplesmente dá um ensino no padrão usual que a gente encontra nas escolas particulares. Não tem por que ela querer pagar mais do que o salário de mercado, né? Tá certo? Então, depende, inclusive, essa questão de pagar mais ou não para o empregador, para o empregado, depende, inclusive, como que a instituição está se colocando aqui no mercado, para que público ela quer atender. Né? Tá certo? Então, por exemplo, você está montando um hotel, num lugar, qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil, qualquer lugar do Brasil, pensando no hotel. Quem é o público que eu vou receber? Eu vou receber estrangeiro? Eu quero receber muito estrangeiro? Então, vou precisar que meus funcionários paguem inglês. Ou seja, dominem inglês. Então, o caminho para isso talvez seja pagar mais do que eu pagaria se eu simplesmente tivesse aqui uma pensão. Tá? Mas, por outro lado, se eu estou montando... meu hotel aqui é para receber brasileiro só. Então, assim, eu não preciso que o meu empregado fale inglês. Então, não tem porquê. Eu não preciso pagar mais para contratar alguém que vai falar inglês. Na verdade, se o meu hotel só vai receber brasileiros,
Não tem necessidade nenhuma de que o meu, a princípio, reduz muito, né, a necessidade de que o meu empregado fale inglês. Pode ter uma outra vontade do empregado acessar algum site estrangeiro, um livro em inglês, alguma coisa assim, mas não é tão premente como num hotel que tende a receber estrangeiros, né? Gostaria de receber estrangeiros. Perguntas? Então, senhores, a gente encerrou esse tópico 5. Eu esqueci de falar na aula passada que a lista 3 eu já tinha colocado o gabarito no website. Mais tardar amanhã à noite, talvez ainda hoje, o gabarito da 4ª lista, ou seja, referente a esse tópico, também já esteja no site. Já está quase pronto, falta pouca coisa para eu concluir. Então, a gente tem ainda... A aula termina às 16h30, não é isso? Começou, 16h30. Então, a gente tem 18 minutos ainda. Eu não vou começar o próximo tópico, não faz sentido que vou ficar uma semana, 2 sem aula, não é isso? A gente não tem aula quinta-feira, gente, porque a universidade está de recesso, dia 23. Então, nossa próxima aula é a primeiro dia útil depois do Réveillon, acho que é dia... Posso até conferir aqui na minha agenda. Professor, Fala. eu cheguei alguns minutos atrasada. Eu queria tirar uma dúvida quanto a gabarito do módulo 3, quando você puder. Tá, só um minutinho. A nossa próxima aula é terça-feira, dia 4 de janeiro. Aí nós temos, então, uma dúvida sobre a lista. Não é isso? Isso. É a questão 3, que no gabarito está dizendo... a pergunta é o que é o investimento. Aí no gabarito fala que é a parcela do PIB alocada para acumulação e ou a manutenção do capital físico e para acumulação de estoques. E pela leitura do livro, a minha resposta foi que o investimento é o gasto em compra de novos capitais, como equipamentos, prédios ou estoques, incluindo a compra de imóveis residenciais pelas famílias. Estaria certo também ou não? Eu custo a ver grandes diferenças. Só um minutinho, só para não haver dúvida. Nós estamos falando da lista 3, é uma das questões para revisão, questão para revisão 3. Isso. Então tá, aí no gabarito, desculpa, até eu tenho, acho que... Então, vamos lá, nós estamos falando. Lista 3, questão para revisão 3, e só um minutinho, vou abrir aqui o gabarito. Eu pedi para definir o investimento. E a minha, o que eu coloquei no gabarito... Veja bem, desculpa, o que eu coloquei no gabarito... Não, era aqui. Não, agora foi demais. Aqui, isso aqui, né? Isso. Alocado para acumulação e ou manutenção do capital físico. Aí você se incomoda. Perdão, qual é o seu nome, jovem? É Sáfia. Obrigado, Sáfia. Sáfia, que eu não vi que era você que estava falando, Sáfia. Agora que eu vi. Você se incomoda em ler a resposta que você tinha colocado, pelo que você é a leitura do livro? Não, eu coloquei que investimento é o gasto em compra de novos capitais, como equipamentos, prédios ou estoques, incluindo a compra de imóveis residenciais pelas famílias. Aí eu fiquei em dúvida quanto a essa parte de alocada para acumulação e ou manutenção do capital físico. Tipo assim, se a minha resposta estaria incompleta ou não. Não, eu vou dizer o seguinte, isso que você falou, é isso aqui, ó, é a mesma coisa. Capital físico, fábricas, rodovias, imóvel residencial, tá legal? Beleza. Tem um detalhe, entendido em novos capitais, né? Isso. Um pequeno detalhe, tá? Não está claro para mim que o investimento propriamente dito, ele inclui aqui a acumulação de estoques. Lembra? A gente discutiu. Aquilo que fica na prateleira no fim do ano foi um investimento também. O I das contas nacionais, do investimento, nesse sentido, ele inclui acumulação, manutenção do capital físico e também acumulação de estoques. Em inglês, inventórios. Produtos acabados e semi-acabados, tá? Mas exceto, então, por isso que está marcado ali em azul, é a mesma coisa. É até frequente, incluiu, acho que o livro simplesmente, aqui nessa sessão, ele meio que ignorou a acumulação de estoques, tá? Mas ela faz parte do investimento também. Uhum. Mas aí seria, por exemplo, adquirir
estoques que ficarão acumulados, ou, por exemplo, os que já ficaram acumulados também seria parte do investimento? Porque eu coloquei, né, tipo, o gasto, compra como estoques. Como estoque, não, então tá ok. Então Ó, tá ok. Tá? Novos Pequena capitais como equipamentos, prédios ou estoques, Isso. incluindo os imóveis residenciais. Sim, ok. Aí você lá falava estoque, aí tá completo, é a mesma coisa. Tá ótimo, Só obrigada. uma coisa, o gasto com compra de estoque é feito como se fosse a empresa vendesse para ela mesma o estoque. Pode a interpretação que eles fazem essa, tá legal? Beleza, obrigada. Mais perguntas, gente. Então, se não tiver, eu vou discutir que um aluno levantou na final da aula passada algo sobre o que seria a taxa natural de desemprego. Professor, fala. Você pode só mostrar de novo, por favor, onde que você pegou essa lista 3? Eu estou meio perdido no site de onde achar cada coisa. Onde? Vamos ver se eu consigo, né? Perdão, esse PDF, você está falando desse PDF que está aberto aqui? Isso. Basicamente você chega aqui, clica na cara do seu... Desculpa, aqui não. Eu que clico na... Perdão, eu tô lá. Você pode entrar no meu website, clicar em ensino, macroeconomia, aí tem aqui listas. Apareceu esses dias o gabarito, tá legal? Não tinha no começo do semestre o gabarito. Eu até falei, tem alguns gabaritos aqui, outros eu vou adicionar ao longo do semestre. Por exemplo, da lista 5 já tem gabarito. A lista 4, ainda até eu falei, o gabarito da lista 4 deve aparecer hoje ou mais tarde da manhã à noite, tá legal? Então, recentemente, eu adicionei o gabarito da lista 3. Aqui mesmo, no mesmo lugar que você vê as perguntas, lá embaixo tem um link. Se tiver sem link, é que o gabarito ainda não está pronto. Tá legal? Tá respondido? Sim, eu vi aqui, eu tava vendo errado. Mas beleza, valeu. Ok. Então, assim, um dos alunos, acho que o Lucas, se não me falha a memória, perguntou sobre a taxa natural de desemprego no Brasil. E depois que olha, eu imagino que entre 7% e 8%, se não me falha a memória, que eu falei, talvez 9%. Mas aí, depois da aula, eu fui tem essa ferramenta maravilhosa hoje, que é o Google, né? Você joga algum assunto no Google, você normalmente acha a resposta. Então, se alguém quiser, tiver interesse em olhar isso aqui, que basicamente copy do Dropbox link. Tem um link aqui no chat para vocês baixarem esse PDF. Quem quiser, baixa agora. Depois eu vou tirar o link. Mas, de qualquer maneira, quem tiver interesse, pode jogar esse título no Google, não vai ter dificuldade em achar o trabalho. Foi publicado numa revista chamada, acho que Estudos Econômicos, deixa eu conferir aqui. Sim, Estudos Econômicos, uma revista da Universidade de São Paulo, uma das melhores revistas de economia do Brasil, revista científica, periódica científica, tá? E a Andressa, que é uma pessoa competente, professora da Universidade Federal de São Carlos, junto com o Diego Ferreira, realizaram estimativas para taxa natural de emprego. Na verdade, aqui, NAIRO quer dizer, do inglês, Non-Accelerate Inflation Rate of Unemployment, que para a gente pode dizer é a taxa natural de desemprego. É o equivalente, vamos dizer que é a taxa natural de desemprego, para ficar dentro da terminologia que o Menkel utilizou. Então, algumas pessoas já realizaram estimativa do que é a taxa natural de desemprego. Por que tem que estimar? Veja bem, o IBGE ele te diz qual é a taxa de desemprego, mas ele não diz que esse desemprego aqui, uma parte é transitória, outra é permanente. Aí as pessoas têm que usar técnicas estatísticas para fazer estimativas do que seria o desemprego transitório, permanente, assim vai. Tá? Então, olhando aqui para o que a... Então, por exemplo, esse trabalho de 2015, olha, o desemprego estava em 5,3% no começo do ano, subiu para 7,9% em outubro, isso em 2015. Em 2015, o Brasil já estava em recessão, tá? Começou no final de 2014. E aqui eles mencionam, na própria tradução, eles mencionam, por exemplo, para o caso do Brasil, as estimativas da NAIRC, a taxa natural de emprego, se situará entre 7,5% a 8,5%. Tá? E outros autores
falaram que houve uma redução. Caiu de 11,12 para 6,13. Né? Então, isso é outros autores. O que eles concluíram? A Vanessa e o Diego, agora eu não lembro o primeiro nome do rapaz, concluíram. Por exemplo, falando que a taxa natural do desemprego vinha caindo e que a média dela no período que eles analisaram foi 7,5%. Tá? Ok? Então, respondendo com mais fundamento a pergunta que alguém tinha feito, nós podemos dizer que a taxa natural de desemprego no Brasil, esses autores estimaram 7,5%, e pelo que eles falaram, autores anteriores tinham estimado entre 7,5% e 8,5%. Você pode colocar entre 9% e 7% para aquele período, né? Tá? Então, a gente tem que ver Então, isso responde com mais precisão do que foi colocado. Perguntas, senhores? Sobre economia, sobre qualquer questão. Temos ainda 7 minutos, vocês podem aproveitar para tirar dúvidas. Tá? Dúvidas? Perguntas? Não? Então, eu vou interromper a gravação. Lembrando, quinta-feira agora não tem aula, porque a universidade está em recesso.